maravilhoso, Rafael Perioli. E, e aí, ultimamente, eu encontrei com ela, acho que uns um mês atrás, mais ou menos, para tomar o café e fiquei conhecendo um pouquinho da história dela. Que história incrível, história incrível. Ela é uma pessoa que não precisava estar aqui, né? E quando ela disse sim para esse negócio, obviamente ela ouviu muitas falas, muitas críticas, muitos comentários, né? Falando, você em vendas, você isso, você aquilo. Ela teve um baita desenvolvimento, com certeza ela vai falar para vocês. Ela trabalha na empresa do pai dela, mas olha só, ela não abria a boca, gente. Os clientes achavam que ela era muda. Então, assim, o desenvolvimento que a gente tem nesse negócio não tem preço. É impagável e imensurável, né? E por isso a paixão dela nesse negócio. Então, assim, primeiro eu queria agradecer por ela ter aceitado esse convite. É um desafio para todos nós, né? Não só para ela, mas para todos. E ela aceitou. Então, assim, gratidão, Soraya. Eu sei que a sua história vai inspirar muita gente. Vem para cá, minha querida Soraya de BH, tá, gente? É mineira. É, não sei se ela é mineira Uai ou mineira, como que é? Trem-bom, né? Vem Trembão. para cá, Soraya. Obrigada, minha querida. Seja bem-vinda. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Andréia e a Miriam, que são pessoas que eu admiro muito pelo convite, antes de me apresentar. E assim, o coração já tá na boca, né? Já tá a 1000 por hora aqui. E por ser uma pessoa mais tímida e introvertida, então é sempre muito desafiador, eu digo, falar em público. E eu sou Soraya, eu tenho 49 anos, sou casada, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E foi uma, assim, trajetória e decisão, assim, muito difícil ao longo dessa jornada, por ser uma jornada, assim, curta, né. Eu trabalho numa empresa familiar de vendas de automóveis seminovos. Então trabalha hoje eu e meus irmãos. E eu sempre escutei que eu era da administração, eu nunca fui de vendas, nunca há 30 anos no mercado, de automóveis, só que nunca fui CLT, sempre empreendi com a família mesmo. E no decorrer aos 45 anos, virou minha chave. Eu falei assim: "Gente, eu posso mais. Eu não quero ficar só atrás do computador, planilha, administração", e senti a necessidade, porque eu amo conectar pessoas e amo servir. São minhas 2 paixões. Servir e ajudar ao próximo no que eu preciso. E eu entrei nesse modelo de negócio, eu já era cliente há 1 ano, foi em 2021. Foi em novembro de 2021. Eu falei assim, quando e uma amiga minha do interior de Minas sempre me convidando e tudo. Aí eu falei assim: "Não, eu tô ótima como cliente. Eu não sei vender uma bala, que eu vou entrar nesse negócio, né?". O mineiro sempre muito desconfiado, eu nem posso falar de mineiro, né, que é desconfiado, né. Aí eu peguei e falei assim, aí ela já foi com outra estratégia: "Você me ajuda a organizar um evento em BH?". "Ajuda, amiga". Aí ela já veio com essa assim: "Ajudo". E ela me pegou nessa, né, de ajudar a organizar um evento, que eu amo um evento, eu amo organizar, eu amo estar nos bastidores. E fui, né. No que eu fui, eu fiquei tão impactada com a energia, com aquela foi uma coisa diferente que eu vivenciei lá. Aí eu falei assim: "Tá", e naquela empolgação e tudo, eu falei assim: "Tá, vamos", aí ela me convenceu, eu falei assim: "Vamos ver como que é esse negócio", e começou assim, conversando com algumas pessoas, e fui. Só que eu falei assim: "Então eu vou fazer esse quando eu entro", eu falei assim: "É para fazer o negócio acontecer". Eu demoro a decidir, mas quando eu decido, é para pôr a mão na massa e fazer acontecer mesmo. Meu tempo, nas devidas proporções e tudo.
E peguei e entrei nesse negócio. Quando eu falei assim, eu já tinha mentalidade assim: "Eu vou fazer esse negócio acontecer". Então, na época, eu peguei o combo maior. Ninguém sabia de nada, né. Aí passa um tempo, chega aquele combo, e agora? O que que eu vou fazer com esses produtos? A minha única alternativa era usar, né, porque vender, não sabia vender nenhuma bala por causa de crenças, porque eu escutava que eu não ia ser ninguém, que eu não sabia vender, tudo de ruim, que não ia dar certo para mim. É porque minha família me queria que eu continuasse onde eu estava resolvendo tudo, para todos menos para mim, né. Então eu peguei e falei assim: "Vou fazer acontecer". Aí, por exemplo, administrando 4 empresas de automóveis, uma pizzaria com quinze funcionários, e aquela loucura, e pegando mais esse projeto. Só que eu me apaixonei tanto por esse projeto, que eu falei assim: "Esse negócio me proporcionou até dizer não para minha própria família". E a delegar, né, coisas que a minha maior dificuldade era o não e delegar, que eu achava que eu era perfeita, que eu conseguia resolver tudo. Até que chegou um tempo que Deus até falou comigo: "Se você não parar, eu vou te parar". Aí veio o problema de saúde, crise de depressão, burnout, pânico, tudo isso que eu precisei rever a minha saúde. Eu falei assim: "Não, eu não quero essa vida mais". Então, aos poucos, fui delegando, né, coisas que eu não sabia, falando não. Isso foi um processo que eu vivenciei. E com a relação, por exemplo, às vendas, foi minha paixão. Quando eu descobri que vendas era relacionamento. Em maio teve eu tô na Hive desde o início, em 2023. Então aí o que que aconteceu? Eu vim com essa mentalidade, eu vou de degrau em degrau, vou estabelecer metas. E fui me movimentando. Falei assim: "Nem que seja sozinha, eu vou fazer esse negócio". Aí estipulei, por exemplo, entrei em maio, fui para o treinamento em Joinville e voltei com tudo. Aí em julho bati meu primeiro 3K. Em 4 meses de empresas, eu bati os 50K. Eu não sabia nem o que que era 1K, 2K, 3K. Só fui fazendo acontecer mesmo. Aí eu peguei, o que que era? Eu acho que não tem eu falava com todas as pessoas, mas antes de viver isso, eu tive assim, eu não conseguia vender família, amigo, não conseguia vender para ninguém. Eu falei assim: "Eu vou para os meus amigos empreendedores". Aí que eu obtive, assim, um resultado, assim, fascinante, sabe. Que foi assim, eu falo assim, nem a questão 3K, 7K, 50K, nem é isso, é a questão que é o processo. A sua descoberta, você saber que você pode ir muito além, se você acreditar em você mesmo. E por muitas vezes eu duvidei disso. O tempo inteiro eu duvidei dessa minha capacidade, que estava escondida. Hoje eu vendo tão natural. Ontem bateu uma pessoa na minha porta, ela comprou R$ 2.500 em venda direta. Então as vendas vão fluindo. Tem dia que é 2.500 e esse cliente, eu falei assim, e eu sempre peço indicação. Ele me deu 12 indicações. Ele disse assim: "Minas precisa conhecer esse produto". E o tanto de eventos por a pessoa, porque que aconteceu? Desde 2023, eu fui plantando a sementinha, fui falando com as pessoas, não fui buscando assim, buscar resultado a gente busca, mas flui, é natural. Então, hoje, por exemplo, quando eu estava em São Paulo encontrei com a Miriam, pessoas de BH me chamaram para fazer um evento da Hive. Então, porque em Minas as pessoas só conhecem os produtos através da degustação, para saber sabores, isso, para conhecer mesmo. E todo dia aparece uma proposta. Domingo já me apareceu outra proposta, porque é o dia do nutricionista, num parque. Mas isso está acontecendo porque eu estou sendo vista e estou em movimento.
como vários heads, vários líderes já falaram, o dinheiro é consequência. Então, eu vou fazendo, fazendo, porque é minha paixão. Eu sou apaixonada. E no futuro, eu trabalhava, por exemplo, quando tem as lojas de automóveis, hoje a gente tem só uma loja que é por, como que eu digo? É imóvel próprio, saímos do shopping. Mas por 20 anos, shopping é maçante, você tem que cumprir um horário. É de segunda a domingo. Então eu vivi de 95 a 2013 nisso. Então eu não queria mais essa qualidade de vida. Hoje eu prezo muito, por mais que você tá na empresa familiar, eu prezava muito liberdade. Por mais que você às vezes, pelo cargo que eu ocupava, eu não tinha essa liberdade. Hoje eles entendem que eu posso estar em qualquer lugar para trabalhar, para diminuir a minha carga, mas meu futuro é Hive, eu não vejo outra coisa. Eu vejo esse processo, assim, nitidamente, mas eu estou indo devagar no meu tempo. E colhendo os frutos, não assim, falar assim e várias pessoas aqui me "Mas como que você faz?" Eu falei assim: "Não tem receita pronta. Eu posso te ensinar o caminho se você vier comigo. Eu posso te dar umas dicas, mas cada um é de um jeito". Eu hoje, a minha maior facilidade é prospectar. Eu estava numa consulta semana passada, é tão natural eu começar e eu falo de raiva natural hoje, não é com aquele peso assim. Eu falo muito natural. Aí o meu médico aí fala assim: "Eu quero conhecer isso. Que dia que você vai voltar aqui? Para você trazer os produtos?" Porque primeiro eu faço meio de campo. Eu faço meio de campo para depois abordar outra e levando os produtos. Às vezes, dependendo da pessoa, como é um médico muito conceituado, dependendo da pessoa, eu já vou direto, levando os produtos e fazendo acontecer. Gente, teve um dia que eu não estava uniformizada da Hive. A pessoa: "Pelo amor de Deus, que dia que você pode apresentar a Hive?" Espera aí, não, eu vou apresentar, com certeza, vamos marcar. Aí teve uma, eu ponho muito no sistema para conhecer, mas aqui o mineiro gosta o quê? Ele não gosta muito online não, ele quer sentar, tomar um café comigo, conversar, para me apresentar e já partir para o fechamento. Então funciona isso, é muitos eventos, seminários, é isso que todo mundo fala, sabe, eu acho que não tem muito segredo, né, cada um tem seu jeitinho de fazer acontecer no seu devido tempo, sem pressa. Tipo assim, eu estipulei, quando eu entrei na rádio foi em maio, eu falei assim: "Então cada mês eu bati um degrauzinho", eu fui para o 3, eu fui para o 7, eu falei assim: "Até dezembro eu sou influenciadora 3.0". E foi o que aconteceu, eu fui estabelecendo degrau por degrau até chegar, mas ainda tem muita coisa que evoluir, que aprender com vocês. A minha maior virtude, assim, é humildade. Eu lembro que quando a Cláudia me chamou para dar um depoimento, que eu tive que ir ao palco, se fosse algum tempo atrás, eu falei: "Nem por US$ 1.000.000 eu vou fazer isso, nem por US$ 1.000.000". Aí com jeitinho eu fui. E aí teve um senhor de set quando eu desci do palco, eu encontrei de cara, assim, com o Marcos, gente, com o Marcos Clemente. Ele falou assim: "Você vai transformar muitas vidas". Gente, até 2023 eu tinha vergonha de gravar áudio, eu não gravava áudio, até novembro de 2023, de vergonha. E esse senhor, depois que eu saí do palco, ele 71 anos. Ele tá assim: "Se precisar você me ensina". O depoimento que mais me marcou foi o seu. Eu falei: "Por quê?". Em 3 pessoas. Eu falei assim: "Pela sua humildade. A sua humildade de falar, de se comunicar, de querer servir, ajudar até um desconhecido". Isso, assim, basicamente, assim, não tem muito, assim, é história de superar se eu fosse resumir minha trajetória, é superação, é muita superação, dia após dia, vencendo um dia de cada vez.
no meu tempo e transformando vidas, que vendas é consequência. As vendas estão acontecendo para mim muito assim, natural. Tem hora que eu assusto da rapidez, porque que vão acontecendo as coisas. Mas muito feliz, e eu sei que aqui é meu caminho, aqui é meu propósito. Quem precisar, pode contar comigo sempre. Quem for de BH, estou precisando de pessoas de BH mesmo, para atender as demandas que são grandes. E gostaria de agradecer imensamente a todos pelo acolhimento, que aqui eu sinto acolhida. Eu falei, aqui é uma segunda família, eu chego a arrepiar, porque eu sinto muito acolhida aqui. E mais uma vez, Parabéns. obrigada. Parabéns, parabéns, Soraya, que história incrível. Gente, vocês gostaram da história dela? Tem uma pergunta aqui para você, aqui da Fátima, né? Ela te acompanha no Instagram e ela vê as suas postagens. E muito top. Qual dica você dá para nós? Assim, uma pessoa que era totalmente avessa, né? E, e omissa, como que você teve essa virada assim? Que dica que você dá pra gente? Como a primeira dica que eu tenho, porque eu não sabia vender uma bala, gente, eu estou falando sério, eu não sabia vender uma bala. Então, eu tive que desenvolver essa habilidade em vendas, eu tive que, tipo assim, aprender o básico. Quando eu entrei, falar, gente, eu não sabia o que que era prospectar, o que que era nada. Então, eu precisei correr atrás para aprender pelo menos o básico. Então, eu acho que se você não tem uma habilidade, você tem que desenvolver, mas ao mesmo tempo você tem que pôr em ação. E foi isso assim que foi a minha virada de chave, porque eu já estava com obesidade de conhecimento. Então, não adiantava eu só ter conhecimento, conhecimento, conhecimento. Eu tive que ir para o plano de ação, para montar um plano de ação, para me desenvolver, porque quando eu fiz a primeira venda, nossa, foi como ganhar um troféu. Eu falei assim: "Gente, eu posso". Assim, foi a questão, assim, de superar mesmo os desafios. E eu acho que a gente cresce, nos desafiando, nos nossos momentos, assim, de dor, de crescer, de achar que você pode. Em relação às suas postagens no Instagram, como que você Hã. começou fazer vídeos, né? E como que você se desenvolveu nesse caminho? No Instagram, eu queria mostrar, eu comecei, né, na verdade, eu contratei uma pessoa de marketing, só que personalizada, porque eu queria a Soraya falando, eu não queria posts aleatórios, eu queria, por exemplo, como que foi a trajetória dela, como que ela aprendeu. Então, o que eu passo hoje é o que eu vivo. Que muitas pessoas aqui em BH viram para mim e falou assim: "No mas é a mesma coisa de eu estar vendo a sua história, o que que você fala", porque eu acho que quando é personalizado, não é tipo assim, uma fake, é você mesmo, é o que você faz, é o seu processo que foi lá atrás que eu comecei a plantar. Então é isso que eu acho muito importante, e isso dá muitas vendas. Esses dias no Instagram, ela falou assim: "Eu quero trabalhar com você". A pessoa eu nunca vi na vida. E você acredita que ela mora no meu bairro? Ela mora no Castelo, no meu bairro, viu aquela pessoa que não sabia vender, ela é até ela trabalha com vendas, só que me chamou muita aten ela me chama eu chamei muita atenção dela. Ela tá assim: "Não desiste de mim". E várias pessoas querendo entrar no negócio pela minha história. Ontem ela me mandou, ainda não tive assim, por isso que eu falo que eu preciso de muita gente em BH, e que eu não consigo assim, e eles querem é café, gente. Se fosse online, marcar ou fechar é mais fácil. Não, eu quero um café, eu quero conversar, eu quero te conhecer de perto para antes entrar no negócio. Eu falei assim: "Não, vai ser um prazer mesmo e tudo". E já agendei o café com ela. É assim que flui aqui em Minas. Gente, é muito desafiador fazer negócio em Minas, tá?
Como É, a Soraya falou, o mineiro é muito desconfiado, né? Eles falam que mineiro é igual japonês, é muito é. desconfiado. E eu e o Milton, a gente vai muito para BH, né? Porque o Milton tem amicíssimos lá. E na empresa anterior, eu sempre levava, mas olha, é muito difícil converter. Então, Soraya, você está de parabéns, porque realmente. E é isso, gente: mineiro é café e pão de queijo. Não adianta. Deve ser uma delícia fazer raiva aí, porque você está o tempo todo no café, em cafés, tomando café com pão de queijo, mineirinho, né? E aí você Aham, aproveita e já faz a degustação dos produtos da raiva. Então, assim, é diferente, né? Brasil é um país incrível, com várias etnias, né? E você tem que se adaptar. Então, assim, a tem. sua adaptação aí em desenvolver raiva foi maravilhosa. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, a gente só tem somente 3 mulheres na Hive que bateram 50K. Soraya é uma delas, tá? Nem eu sabia. Eu fiquei sabendo quando eu fui tomar café com ela mês passado. Então, é uma em BH, uma em Santos e uma em Bonito. Não sei se a Sandra está aqui, a Regina está aqui. São 3 mulheres, né? Então, como que você passa? Uma pessoa que foi muito criticada, que você não sabe vender, que você isso, você aquilo, ela bateu 50K, né? E aí as pessoas tem uma pergunta aqui para você. O que que você fez para você bater 50K? Uma pessoa que não sabia vender nem bala. Conta pra gente, Soraya. Primeiro, na verdade, né? Eu, igual já falei do desenvolvimento que foi essencial, né? E eu falava todos os dias, assim, porque às vezes era corrido, então às vezes eu trabalhava em blocos e tudo, eu falava, no mínimo eu falava com 10 pessoas por dia. Eu falava com 10 pessoas por dia e saía. Eu não parava em casa, ia atrás de empreendedores. Por exemplo, eu tenho amigas que têm lojas de roupa, clínicas, eu ficava de prontidão lá. Aí, prospectando que eu tinha facilidade depois do desenvolver, a coisa mais fácil hoje para mim é prospectar. Se eu tô parada, virou automático. É o telefone prospectando. É só pegar o celular e ir. Aí eu fui. Eu entro no Uber, eu já prospecto. Eu vou em médico, eu vou em dentista. Qualquer lugar que eu vou, eu já estou prospectando. Já estou com a minha mochilinha e já ando com os produtos. E só que a minha venda é como? Eu não sou muito de falar. Eu sou muito de escutar a dor. E se eu já, e meu ouvido já, eu acho que ele é muito aguçado. Se a pessoa fala assim, eu preciso de emagrecer, eu tenho uma solução para o seu problema agora. Aí eu já falo assim, aí eu já falo, eu tenho um problema para sua solução. E como aqui é muito presencial, que eu lembrei, Mirila, de você falar do pão de queijo, do cafezinho, eu já tenho um ponto estratégico. Inclusive, ela já é até da minha equipe, que é no Hotel San Diego, em BH, em uma ótima localização na Alves Cabral. Aí, o que que eu faço? Eu marco todos os cafés lá, que é uma passagem, que é um hotel que toda hora chega muita gente, é um entra e sai. E minha amiga tem essa cafeteria lá. Então, por exemplo, se eu tenho 3 reuniões presencial, eu já marco essas reuniões lá. E passo o dia lá, adoro passar o dia lá tomando café e pão de queijo. Falei assim, nossa, se eu vou virar, se não fosse os produtos, né? Aí eu emagreci 12 quilos de dezembro até agora. Eu tive um momento assim. E essa minha amiga, o que que eu falei? Ô, Polly, vamos fazer o seguinte, que só tem tinha mais doce e não tinha o suco, café e água. O que que eu propus para ela? Ela entrar na Hive e colocar fitness lá. Então, tem suco verde, tem alguns produtos que cabem numa cafeteria. E o que que ela fez? Colocou algumas coisas, salgados fitness. Aí tava tendo muita saída. O dono do hotel é apaixonado, já levou para academia, que o hotel tem academia. Agora todo mundo quer vir em Belo Horizonte. Eu falei assim: eu arrumo já até o hotel para você. Que é o útil ao agradável. Já tem hotel. Se quem que precisar de hotel em Belo Horizonte, ainda consigo com desconto o hotel.
É isso, é porque eu lembrei do cafezinho, desculpa cortando. Maravilha, não, sensacional. Eu já vou passar a palavra para a Déia, que ela deve estar louca para falar. Eu queria só finalizar. Bom, primeiro agradecendo, né, porque a sua história realmente inspira, né, é Uhum. inspiradora a sua história, e agradecer que você tenha aceitado o convite. E olha só que incrível, gente. O que que ela comentou aqui? Ela está sendo vista e está em movimento. Então, dessa fala dela, eu tiro dois comentários. Quem não é visto não é lembrado, e movimenta gera movimento, tá? Então, levem isso para o coração. Outra coisa que ela falou também, que o Cadu acabou de falar, escuta ativa. Olha que preciosidade isso. É por isso que ela vende tanto, né? E outra frase que eu achei incrível, né? É, o futuro é raiva. O futuro é Saiu da raiva. boca dela isso. Até Ai, me até arrepiou. arrepiei. Até me arrepiou aqui quando você Ai, falou até isso, arrepiei. né? Então, assim, gente, e ela é natural. Então, a gente tem que desenvolver essa questão da naturalidade, não forçar nada. E ela é simpática, é empática, é isso que a gente precisa desenvolver. Parabéns, viu, Soraya? Gratidão, sua história é Gratidão, linda, sua história é gratidão, incrível, conta conosco, tá? Isso é uma gratidão. comunidade, né? Fazemos parte de uma colmeia, estamos todos juntos aí nessa jornada. Deia, minha amiga, é com você. Eu anotei várias coisas aqui, mas eu até vou completar aqui a tua frase, Soraya. Uhum. Inspirada na Carolzinha personal, a Carol Pinda, que está aqui na sala, ela falou que ela fala a frase que o futuro é verde, né? O futuro é verde. E o futuro, a raiva é isso, né? A raiva é esse conceito, né? De mais natural, mais limpo, né? Mais puro é o que a raiva traz, né? Então, sem dúvidas, tu tá no caminho certo. E esses pontos que a Miriam colocou, eu assino embaixo. E também já fica a dica, né, pessoal? Tendo prospecto mineiro, a gente já sabe quem procurar para pedir ajuda, né? Porque para que eu vou passar trabalho, né? Vamos chamar aqui a Soraya. E assim, ó, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Sobre mentalidade. A Hive, ela é nossa, né? A minha franquia da Hive, eu tenho meu negócio da Hive e ela encara a Hive dessa forma. Então, quando ela investe em fazer degustações, ter a bolsinha dela de produto, né? Quando ela investe nisso, ela está investindo no negócio dela. Ah, eu não vou trabalhar para a Hive. Para que que eu vou ficar fazendo, gastando produto para a Hive? Não, não é para a Hive, é para ti. Porque olha quanto que ela está colhendo, né? Vender R$ 50.000 num mês fechado, sendo que ainda era um ano que ela estava se desenvolvendo, né? Porque tudo bem, degrau por degrau, ok, mas mesmo assim é muita coisa, né? Do 3 para o 7 para o 15, é muita coisa, é muita. E até aqui, eu acho que foi a Hilda que colocou, né? Hoje em dia ela não vende mais bala, Miriam. Hoje em dia ela vende a fábrica da bala. Hoje em dia ela tá dominando o negócio. Então, Soraya, parabéns aí pelo teu trabalho. Com certeza, sim, tu vai inspirar. Já estás inspirando muitas pessoas, tanto é que as pessoas estão te procurando por isso, né? É O teu verdade. Instagram, o teu posicionamento é fantástico. Eu acho que é aquilo que tu falasse, personalizado, né? Não adianta a gente querer fazer uma coisa engessada, né? Fazer um negócio ali, Uhum. copia e cola. Cada um tem a sua essência, né? É no falar, quando a gente pede. Tem um script para poder mandar, para fazer o convite. Não tem script perfeito, né? É o teu É, script, é a tua fala, né? Como tu mesmo falaste. Não tem segredo. O segredo é a gente fazer o nosso melhor, né? Do nosso jeito e com um desejo genuíno de fazer o bem para outra pessoa, né? Então, uhum. isso aí tu tá fazendo muito bem, né? É a venda humanizada que o Cadu acabou de falar, né? Então, não só a venda dos produtos, mas a venda do negócio também, porque se tu estás atraindo as pessoas com teu jeito de fazer, é porque você está fazendo o negócio de forma humanizada também. Então, parabéns, É, conta com a gente. Vamos bater a nossa foto para a gente poder finalizar aí e ir para ação, porque vamos. sextou, Sexto. sextou com cara do dia primeiro, para a gente poder aproveitar ao máximo, né? Vamos lá? Ai,